Eu vou abordar um tema aqui agora, que é a importância do sindicato no nosso país, o Brasil. E não é que se falar na importância do sindicato sem lembrar das lutas de classe do século XVIII, da Revolução Industrial, de como os trabalhadores eram tratados, de como eles foram representados politicamente, socialmente, ao longo da nossa história. E nossa história também não é muito antiga, né? Aí a gente vai passar ali por 1930, na era Vargas, da época do golpe militar, que foi instituído o Ministério do Trabalho. Depois a gente passa aí em 1949 com a criação da CLT, depois em 1952 a confirmação dessa consolidação das leis trabalhistas, e paralelamente aí, em 1948 a Organização Internacional do Trabalho. Então nós vimos esforços mundiais na área de direitos humanos e na área de direitos sociais, visando a proteção desse trabalhador, a proteção desse homem da sociedade. E nós tivemos um sucesso com isso, que foi na nossa Constituição Cidadã, que é a Constituição Federal de 1988, que assim ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela vem trazendo direitos sociais, ela vem trazendo isso para o nosso universo legislativo de uma forma sistemática e de caráter pétreo, sabe, irrevogável, inalienável, sabe? Então, isso tudo é muito importante para nossa história, para o povo, para o trabalhador. Então, os sindicatos, então, eles surgem ali com representação, a princípio, vamos colocar aqui os direitos dos trabalhadores no artigo 7º da Constituição e também no artigo 8º da Constituição. Então nós podemos ver proteções, eu vou citar algumas aqui, ao emprego, ao salário, às férias, à gestante, aos deficientes físicos, essa proteção à condição do emprego, à economia, né, para proteger o emprego do trabalhador. Então, quem representaria em si esse sindicato, esse trabalhador, seria seu sindicato, que é a representação de classes, ou seja, um grupo de trabalhadores, né, eles se organizam ali e tem seus representantes com também suas seguranças constitucionais previstas e também nas normas infraconstitucionais da consolidação das leis trabalhistas, que é um ajuntamento de leis, convenções internacionais e nacionais, aí, por isso se chama consolidação das leis, porque elas eram esparsas e elas foram condensadas ali, ou melhor, consolidadas, né? Então, nós vimos a importância desse sindicato na nossa história para representar esse trabalhador, ou o enfermeiro, ou a mão de obra da construção civil, ou o trabalhador do comércio. Então, por quê? Porque a Constituição Federal, para determinados grupos de trabalho, ela vai ficar distante, como uma coisa assim, inalcançável. Por isso a necessidade dos sindicatos no Brasil, que agora com a Lei 13.467 de 2017, eles perderam força. Que força é essa? A força de que o cidadão já era sindicalizado, mas usaram de uma prerrogativa constitucional de que ninguém é obrigado a permanecer ou não associado, essa condição de associar-se ou não, se quiser. Houve uma mudança aí no Instituto, né, no dispositivo 578 da CLT, em que a pessoa ela tem que ter uma manifestação ali, como é que eu te digo, prévia expressa para esse sindicato, para que ele faça esse desconto de um dia do ano de trabalho, né, uma contribuição uma vez no ano, essa contribuição sindical. Com essa reforma nova trabalhista de 2017, o sindicato perdeu essa força econômica. E isso é um pouco perigoso, porque são direitos, foram flexibilizados muitos direitos com essa reforma nova trabalhista. Flexibilizaram alguns direitos fundamentais. Isso, por um ponto de vista empresarial, muito bom, para o ponto de vista do empregado, não tão bom. Esse é o fato.
Então, bom, mas isso é o que já aconteceu e já virou lei, está assinado, e aí é a vida que segue. Mas, contudo, nós temos aí, em face da Constituição Federal, para proteção do sindicato, no seu dispositivo do inciso 2 do artigo 8º da Constituição Federal, que não pode haver também vários sindicatos, então senão seria uma chuva de sindicatos. Então é um sindicato só para representação, isso também tem amparo constitucional na CLT. Então essa é a importância do sindicato na proteção dos direitos individuais dos trabalhadores, né? E eu venho aqui nesse vídeo falar sobre essa necessidade do sindicato. Dá para se imaginar o que pode ser, por exemplo, sem representação de classe, ou, por exemplo, os cortadores de cana. O que não seria, por exemplo, dessa classe de trabalhadores? Leva a pensar nisso, né? Olha a importância da representação sindical, que vai defender esses direitos fundamentais, ele vai lutar por esses direitos fundamentais. O professor Sérgio Pinto Martins, ele define esse instituto da seguinte forma, vou ler aqui, abre aspas, as palavras dele: o direito coletivo do trabalho é o segmento do trabalho que trata da organização sindical, dos conflitos coletivos e suas soluções, e da representação dos trabalhadores, fecha aspas. Então, essa proteção sindical, o sindicato em si, ele é responsável por proteger princípios constitucionais fundamentais e que foram conquistados assim a duras penas na nossa história. Entre esses princípios está o princípio da proteção, que é a proteção do trabalhador, o princípio da norma mais favorável, ou que seja, as normas têm que ser a que mais beneficia o trabalhador, ela deve ser aplicada. A imperatividade da norma trabalhista, ou seja, essa norma trabalhista tem que prevalecer sobre os contratos. E recentemente nós vimos que no dispositivo 611A da CLT, que é um novo dispositivo que acordos coletivos e convenções coletivas prevalecem sobre a lei. Aí nós vimos a indisponibilidade de direito trabalhista, indisponibilidade de direito trabalhistas, o sindicato é responsável por essa proteção. A condição mais benéfica, eu falei, que é semelhantemente é bem semelhante à norma mais favorável, mas falando de norma e essa falando de condições. A inalterabilidade salarial. Aí, com certeza, eu já vi casos entre que a pessoa trabalha, no final do mês ela paga os prejuízos lá que são decorrentes da função dela. Exemplo aí, alguém trabalha com um sacolão, tem perdas, o patrão astutamente ele vai lá e cobra essas perdas, dá um desconto no salário do trabalhador. No final do mês a pessoa não recebe quase nada porque ela teve muitas perdas, ou seja, a responsabilidade do risco é do empregador e não do trabalhador, então tem que haver essa proteção. O princípio da intangibilidade salarial, ou seja, proteção das naturezas das verbas salariais, que tem coisas que na hora que você vai ver o instituto do salário, da remuneração, há verbas ali que integram o salário, elas devem ser protegidas. A primazia da realidade sobre a forma, ou seja, às vezes você tem uma forma de trabalho, você trabalha de uma forma, o seu contrato está preconizado outra. Vamos supor, se a obrigação é trabalhar 6 horas, na verdade você trabalha 12. Então, quando você tem que fazer um acerto e você vai fazer esse acerto, o empresário vai te acerta sobre 6, sendo que a realidade na norma era 12. Então, tem todas as incidências que ele teria que indenizar esse funcionário, inclusive em horas extras e em férias proporcionais e outros diplomas elencados na CLT, que são garantias fundamentais e direitos adquiridos do trabalhador. E o sindicato é responsável por essa defesa desse princípio, bem como a continuidade da relação do emprego, ou seja, tem casos que o sindicato é obrigado a proteger isso também, em que o trabalhador ele foi contratado ali e ele não pode ser demitido aleatoriamente, não. Existe uma continuidade do emprego ali que dá forma a isso e gera as rescisões, as verbas rescisórias no caso de um desligamento imotivado, né?
Então, essas são as responsabilidades do sindicato. O sindicato tem essa prerrogativa, ele tem essa responsabilidade. Dentre as quais eu julgo a mais importante essa proteção. Aliás, todas aqui são importantes, né? Essa proteção do trabalhador, dele não ser mais tolhido do que de fato já é o que acontece nos casos práticos, dos seus direitos garantidos, assim, como eu disse, a duras penas pela história. Então é importantíssimo a configuração do sindicato em nosso país. Eu creio assim que pessoas vão pensar assim, ah não, mas o sindicato foi usado como uma ferramenta não política, ou claro, os institutos também preconizam que o sindicato não seja utilizado como ferramentas ideológicas, mas não há que se falar em extinção de sindicatos no Brasil, e a mitigação deles, de um sindicato, de um poder sindical, é a mitigação de direitos dos trabalhadores. O sindicato é responsável por defender esses direitos dos trabalhadores. E em muitos casos, ou quase em todos na sua totalidade, eu posso arriscar, o sindicato é a única chance de um trabalhador de pleitear seus direitos. Essa mitigação sindical é uma clara violação do princípio do acesso à justiça. Porque o trabalhador ficou coagido, ele ficou na reforma trabalhista, ele ficou vários pontos da reforma foram negativos para ele, no ponto de tolir ele desses direitos. Ele tinha muito mais possibilidades assim, de pleitear seu direito, e hoje ele tem esse receio, ele vai ficar receioso devido a várias situações que aconteceram, e também a sua representação caiu bastante. Então isso foi algo assim teratológico, sabe? Ou seja, algo monstruoso, fora do comum. E é isso.